fui forjado ali dentro. Eu tenho hoje um feeling do meu negócio, eu entendo do meu negócio em cada setor, que até eu escutei lá atrás do meu pai, quando eu comecei, que eu cheguei para ir para o escritório, não, você vai para dentro da fábrica. Como é que você vai gerir se você não sabe como fazer? Então você vai para lá do início, no meio da peãozada, para você saber como é que funciona. Como é que você manda sem saber como funciona? Você não tem que fazer, mas você tem que saber como é que funciona para saber que você sabe. Vinícius Rodrigues Pereira é cofundador da Solução Indústria e Comércio de Móveis Limitadas, uma empresa fundada em 2016 que hoje alcança 25 mil metros quadrados na sua nova fábrica rumo aos 200 milhões de reais de faturamento. Aonde que você entende que você tem que dedicar seu tempo, que é você que tem que fazer, que é coisa do dono, do CEO, o que quer que seja. Eu tenho que cuidar muito do comercial. Por quê? Sem venda não tem negócio. Tem que ter produto, tem que ter negócio. É porque você começa a olhar depois a estrutura que você tem por trás, é gente, é fábrica, isso. etc. e tal, e a receita tá lá na linha de cima, né? Se a receita não vier... E aí você acaba sendo um voo de galinha, né, cara? Você vai no faturamento, você não preocupou, daqui a pouco tá descendo montanha e você tá com a estrutura pesada, toda de trás carregando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está na diretoria comigo, com o Júlio. Infelizmente a Isa não está com a gente, que ela ainda está de licença com a Lulu e a gente está torcendo para ela voltar em breve. Gente, hoje assim, o papo aqui é para quem tiver aí numa crise de carreira ou numa crise, seja você empresário, empreendedor, você fala assim, enquanto tá tudo parecendo que tá dando errado, jogando contra, hoje a gente vai ver o que realmente dá para fazer para sair desse lugar. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui na diretoria. Queria já começar te pedindo aí para falar assim, cara, e aí? Que história, não é maluca não, que história maravilhosa é essa? Então, Júlio, realmente assim, é uma história até bonita assim, né, de onde que a gente veio, de onde que a gente saiu, né, então assim, uma luta. As pessoas talvez podem achar assim, foi muito rápido. Na realidade, não foi rápido, né? Pra quem olhou de fora, né? Então, assim, a minha vida toda, eu comecei a trabalhar aos 19 anos de idade, quando eu tentei aqui em Belo Horizonte um vestibular, para não ter nada a ver no meu ramo, né? Odontologia. E, à época, eu tinha ficado em segundo excedente na UFMG, mas não fui chamado. Rapaz! Então, assim... E não tinha mais recurso para ficar, para estudar, então voltei. E aí voltei para um negócio da família lá do meu pai e comecei a trabalhar, então, nesse período aí. Então, assim, essa vida toda na luta, né, na época, essa empresa familiar da família, como a gente, praticamente, a vida toda ficou só no sufoco, né? Empresa pequena, família sem muita coisa, não tem lastro financeiro, não tinha nome, nada. Mercado. Então, assim, era uma empresa que meu pai tinha para sustentar a família, né? Não sobrava para luxo, para nada, sustentar mesmo. Então, aí, ali a gente começou. Mas, então, nessa vinda aí, foi, né, até 2016, na luta mesmo. A gente sempre sonhou ter um negócio melhor, uma fábrica melhor, mas no Brasil não é fácil, não. Mas o que resta para a gente é a gente também acreditar no sonho da gente e a gente não desistir e persistir, né? É o que sobra para a gente, porque a maioria é isso. A maioria é o negócio mesmo no dia a dia ali, no sufoco, no aperto e cada dia matando um leão e tocando. E a gente tem que estar de pé ali para quando vier uma oportunidade, opa, tô aqui. Porque se a gente desistir com um monte de problema que a gente tem, realmente a gente não chega a lugar nenhum. Pessoal, só lembrando aqui, ó, clica no botão de curtir, inscreva-se no canal. Mas assim, volta lá para 2016 então. Que oportunidade foi essa que você identificou? O que estava acontecendo na época lá que você falou, é agora? Não, vamos lá, 2016 não identificamos oportunidade naquele momento nenhuma, né? Todo mundo sabe disso, que era problema lá na época da Dilma, o país quebrado, fudido, as empresas todas. Então, assim, ali o negócio familiar acabou e meu pai já não queria mais tocar. Nós tivemos um problema lá muito sério na empresa familiar, que pelo fato da gente ter entrado em dificuldade financeira,
começou a vir um pouco de agressão de poucos funcionários que sobraram. Agressão de ameaça, né? Assim, então, o pai falou assim, vamos acabar, não quero mais isso. Chegou o fim, se vocês quiserem, vocês toquem, eu não quero mais. Então, ali, quando findou, né, eu e meu irmão mais velho, a gente pensou, agora vamos para o mercado. Só que também naquela época, 2016, ir para o mercado trabalhar para quem, né? Também não estava bom, estava ruim. Então, aí a gente, o meu irmão conseguiu realocar, foi trabalhar numa cimenteira, e eu não consegui, vou pegar esse resto que sobrou de massa falida aí, e nós vamos começar. Aí, na época, um colega meu me cedeu um galpão dele, num espaço dentro de uma concreteira, até onde é a empresa hoje. E ali a gente começou. Eu comecei ali do zero de novo. E, como todo mundo sabe, né, uma empresa pequena, familiar, quando fecha, você tem uns passivos, né, que te leva junto. Né? Então, assim, patrimônio zero, já não tinha. Quebrado ainda, muito menos. Então, não tinha restrição no meu nome, mas para ir naquele momento, em banco, para poder fazer alguma coisa para recomeçar, esquece, sem chance. O país estava um caos. E a gente sem nada para dar em garantia. Então, aquele negócio, pegamos um restinho de máquina ali, mais meia dúzia de funcionário, e o cara que me cedeu, o amigo que cedeu o galpão, falou assim, você paga, você vai tocando aí, tá vazia, à medida que você vai conseguindo, você vai me pagando. Também não colocou a faca no pescoço, né? Uhum. Então me ajudou também muito. E ali a gente começou de novo. Então, eu comecei ali de novo, meu irmão trabalhando e bem pequenininho mesmo. E ali, assim, como não tem solução, solucionado está. Vou continuar do jeito que está, conheço do mercado, vou começar pequeno e vamos ver o que vai dar de novo. Como se diz, era como meu pai teve, era a última galha da árvore para agarrar. Era aquela. E ali, né, agarrei novamente e fui. E aí eu lembro que ali o recomeço foi o seguinte, pintou uma situação de uma licitação em um órgão lá na cidade, e a gente, naquela época era presencial ainda. E eu acho que foi até em virtude da crise, muita gente quebrou, muita gente fechou do nosso ramo, e presencial para as pessoas virem viajar de longe, e órgão público com problema também para pagar. Então, eu lembro que na licitação só deu eu e mais uma empresa da região. E era uma revenda. E eu como indústria direta. Então, naquele primeiro ali foi o recomeço mesmo da história. A gente não foi quase ninguém, foi duas empresas, e a revenda dificilmente consegue brigar com a indústria. Né? Não tem jeito, é porque ela compra da indústria para poder revender. Então, eu ganhei aquela licitação. Era uma licitação até de um valor legal, só que eu não tinha condição de entregar. E aí, o que você fez? Aí eu calcei a cara, liguei para uma empresa, um parceiro meu do passado, lá no Mato Grosso, e o não já tinha. Pedi ele, cara, ganhei uma licitação aqui, é um volume considerável, são 10 mil conjuntos, e eu não tenho dinheiro, não tenho como entregar, ganhei, e aí eu queria fazer um acordo com você, o seguinte, você entrega, e na hora que eu receber eu te pago. Você confia? Das outras vezes, nós fizemos parceria, você viu que eu não te dei problema. Mas eu estou abrindo o jogo. Não tenho dinheiro. Nós vamos confiar no pagamento do órgão. Aí ele falou, não, Vinícius, você, assim, a gente te conhece, sabe da luta aí. A única coisa que eu vou te perguntar é o seguinte, o órgão está com dinheiro para pagar? Ele falou, tá, já pesquisei. Isso foi o máximo, o mínimo que eu poderia fazer é fazer essa investigação junto ao órgão. Uhum. E tem sim, tem um recurso, está lá, precisa e não vamos ter problema não. E assim iniciou. Então, ali a empresa aceitou, entregou para mim. E aí, na hora que a gente recebeu, eu paguei. E como é que eu fiz o meu primeiro capital de giro? Falei, olha, o resultado que ia sobrar não era muito. Mas aí eu vou pegar o dinheiro do imposto, e vou usar o dinheiro do imposto como meu capital e vou parcelar o imposto. Rapaz, que coragem. A longo prazo. Então, estava no simples. Então, assim, não tinha outra saída. Não tinha. Eu tinha que, para mim, reiniciar a minha vida, eu tinha que ter um capital, porque eu não ia conseguir dinheiro no banco. E para órgão público, você tem que, por mais que você vai fazendo as vendinhas ali, você tem que ter o dinheiro para você aguentar isso, a produzir, entregar e depois receber.
E assim, cidade interior, todo mundo sabe, né? Então todo mundo ali, os fornecedores, sabia que eu tinha desfeito o negócio. Então ninguém iria vender a prazo para mim em volumes maiores. Eu tinha que ter o recurso. Então a única situação que sobrou naquele momento era essa. Eu retive o dinheiro do imposto, mas com convicção que eu teria que pagar, porque eu não poderia ficar com certidão. Mas assim, é aquela conta que você faz sabendo o que você está fazendo. E eu sabia que eu ia fazer. Eu sabia naquele momento que eu estava fazendo. Então, assim, naquela época ali, sobrou um pouco mais do imposto, esse é meu capital. E desse dinheiro agora eu não posso fazer nada errado com ele, que é aqui que eu vou recomeçar. Eu tenho que pagar o parcelamento, continuar pagando, mas eu não posso perder esse recurso. Então, ali, Júlio, nós recomeçamos de novo do zero. Literalmente, sem nada. E, assim, a nossa vinda de dificuldade, mas você fez algo errado para ter quebrado? Não. Na realidade, assim, a gente nunca tirou da empresa para ter carro caro, casa cara, viagem. Não. A gente vivia do negócio. O negócio estava bem, mas não tinha aquele negócio de carrão. Não mudava a sua vida. Não. O negócio não deu certo, né? A gente, naquela época, vinha numa toada de parceria, na época, no mercado público, e o mercado público simplesmente ele caiu de elevador com a crise da Dilma. Ele não veio descendo para o escadinho, onde você poderia vir assim... A porta fechou de uma hora para outra. Isso. Ao ponto que eu não tive tempo de desmobilizar com, opa, tá vindo devagar. Igual a gente hoje, a gente sabe os cenários onde que a gente sabe que vai ter a queda, então, vou preparar para desmobilizar que o ano que vem é um ano que eu sei que não vai ser bom. Entendeu? Então, a gente já tem essa estatística já de quando vai ser um ano melhor e quando não. Em virtude do tempo passado, a gente já sabe olhar isso. Mas sim, foi de elevador. E quais foram assim os momentos mais difíceis que você passou, que você acha que te forjaram, assim, falar assim, não, esses aqui... Cara, foi lá no fechamento... As situações, assim, te marcaram, assim. No fechamento da empresa familiar, a gente tinha lá um caminhão financiado e funcionário, às vezes, na crise não acredita, né? Tá com um caminhão, por que não vende para pagar a gente? Não tinha como vender, ele estava financiado. Estava atrasado as parcelas. Praticamente com quase busca de apreensão. E naquela época eu lembro que eu estava em casa e aí de madrugada meu pai me liga. Meu pai morava lá, no apartamento do lado da fábrica, né, que é o imóvel, que era tudo imóvel familiar só. E tocaram fogo no caminhão. Rapaz. Tocaram fogo no caminhão, um fogaréu, meu pai sozinho em casa nesse dia. Aquilo ali foi assim, meu irmão entrou em desespero. Eu segurei um pouco, nós chamamos bombeiro, e ali foi uma situação assim, que eu nunca imaginei que iria acontecer, nesse ponto. Então, aquilo ali me deu, ao mesmo tempo, um sufoco que a gente passou, né, com aquele incêndio lá de um caminhão pegando fogo, e um fogo alto lá, e meu pai em casa, mas, ao mesmo tempo, aquilo veio para mim o seguinte, agora é o fim. E vai chegar o ponto agora que não vão ter que mudar a cidade. Botaram fogo no caminhão, daqui a pouco estão vindo para vir de fato com a gente, né? Então, ali eu acho que, com certeza, me deu, pelo ter atravessado aquele momento, me deu uma força que, não, passei por isso, então, se eu passei por isso e aguentar, porque é para mim aguentar. Essa é a minha cruz e eu vou carregar. Esse foi o momento mais difícil da minha vida. Porque eu nunca imaginei isso. Né? Se você perguntar para mim, você tem desconfiança, quem que é? Nenhuma. Eu sei que é funcionário, né? Insatisfeito, que estava devendo mesmo, crise, não tinha como pagar, não tinha patrimônio para vender. Né? Até onde é esse imóvel que meu pai morava, ele é um bairro irregular na cidade, que nem escritura a gente consegue fazer. Tá lá esperando... Você não conseguiria nem refinanciar a casa que você mora? Nada. Agora que vai sair o imóvel, depois desse programa do governo de dar a propriedade para as pessoas, depois de tanto tempo, né? Agora que a gente está conseguindo pegar o documento lá do imóvel. Mas a gente não conseguia nem fazer isso. Era o único imóvel que sobrou, era esse. Não tinha conseguido nem vender, porque não tinha documento. Agora, e é isso, para você chegar hoje, depois de quase 10 anos, numa outra história, com certeza você fez muita coisa que muito empresário, empreendedor não está disposto a fazer.
E aí, assim, se você tiver que dar lição de tipo assim, gente, ó, você tá numa situação difícil, tá começando e tal, o que você fez que realmente não é todo mundo que faz, mas que você acha que te ajudou a trazer, que trouxe a sua empresa até aqui? Olha, eu não desisti, né? Mantive de pé. Mas no dia a dia, assim, e aí? Mas aí no dia a que você tinha que fazer? No dia a dia, aí o que eu fiz? Eu falei, gente, eu não posso continuar nesse mercado de um produto commodity que essa briga que não dá recurso. E aí eu fui atrás de um mercado, eu vi que um produto que estava, uma linha alta do meu ramo, que tinha 2 empresas só fazendo. E aí eu lembro que eu peguei um dinheiro, até com um colega meu na época, para mim ir lá no sul e procurar um fornecedor para poder fazer uns moldes dessa linha plástica, que era a linha mais alta, mais difícil e que estava num preço legal. Que dava, assim, para... Opa, com esse negócio, com a minha vontade e com a minha sabedoria que eu sei de móvel, se eu entrar nesse mercado com essas 2 empresas, eu vou vender mais barato com eles e eu vou caminhar. E aí eu fui até no sul, consegui convencer lá uma empresa, não falei a verdade para ele, que eu ia dar um volume de venda para ele animar, investir nos moldes e fazer. Você fez isso certo? Não fiz não. Na realidade, eu não tinha condição nenhuma de prometer o que eu prometi para o cara lá. Mas depois você entregou? Não, ele fez, eu entrei no mercado, comecei a vender e assim, foi. Só que assim, nós tivemos problemas, né? Essa linha que eu entrei, quando eu entrei, a gente não sabia que era móveis patenteados, com desenho industrial. Eu só fui de olho no preço. Opa, esse preço que esse cara está vendendo aí, se eu vender com desconto 30% mais barato que ele está vendendo... Eu consigo entregar ainda. Eu entrego, ganho dinheiro e vou para outro patamar. Porque, modéstia à parte, Bruno, eu sei trabalhar. Eu sou um cara muito curioso. Então, eu gosto de ir nos detalhes do negócio. Então, no meu negócio móvel, eu posso me falar desde lá de trás. Eu lembro que os meus concorrentes me ligavam, Vinícius, essa especificação que está no mercado aí, de quem que é essa empresa? Esse produto é de qual empresa? E eu sabia a especificação de todo mundo. Você entrava no detalhe. Sei até hoje. Pelo detalhe do produto, esse produto é da empresa tal. Então, assim, eu sabia isso muito bem. Então, eu vendo essa questão do produto linha alta, eu falei assim, não, é esse mercado que eu vou. E neste mercado, é aquele negócio, quando você vai, e aí onde tem 2 players, e chega mais um, e aí ali começou o embate, né? Então, assim, ali começou o embate, eu comecei a incomodar, né? O pessoal essas 2 indústrias não queriam aceitar de jeito nenhum. Você está copiando meus produtos? Eu falei assim, no mundo nada se cria, tudo se copia, é isso mesmo, eu vou, e continuei. E ali a empresa começou já fazer algumas vendas e com esse produto, né, ter mais sobra e a gente caminhando. E aí, o que aconteceu? Os representantes das outras empresas, vendo que tinha uma empresa fabricando produtos similares àquele, e aí o que eu tive que fazer para mim poder pegar esses representantes bons? Pagar mais. Aí eu comecei a descobrir quem que era, eu fazia as licitações, via quem ganhava e eu procurava saber quem era o representante. E aí eu comecei a conversar com os representantes, saber se eles queriam vir trabalhar com a gente. Representante comercial, você tá falando? Das empresas. Uhum. Né? E aí, para mim poder ter você vai me ofertar o que a mais? Meu negócio, a empresa estava começando. Então, assim, representante, né, cara, paga. vive de dinheiro, né? Comercial. E é legítimo. Ele faz o trabalho dele, né? Então, assim, nem todos veio, mas alguns começou a vir ali, eu comecei. Ali a gente começou a formar um timinho comercial
eu cuidava lá da empresa e assim a gente começou a galgar a empresa com um produto melhor. E, ao mesmo tempo, sofrendo a pressão, né, dessas empresas não querendo deixar a gente entrar. Então, assim, lá atrás, o que fez a gente mudar foi essa minha ida lá e eu prometer algo para a indústria lá que eu não tinha condição de entregar. Mas eu precisava falar algo para o cara fazer, porque eu também não tinha condição de fazer. Porque se fabricar moldes de produto plástico é muito caro, injeção, não tinha condição. Mas eu tinha que fazer alguém acreditar. E aí, falsa promessa, mas depois Deus me ajudou que eu prometi sem ter a mínima condição, mas a coisa começou a andar. E aí eu comecei a comprar da produção pro cara, e ele também foi começando a ficar satisfeito, e veio com a gente. Esse é um dos parceiros que está comigo até hoje. Agora, e aí você teve um momento que era você empreendedor ali, fazendo tudo, cuidando de tudo. Mas aí eu vai dentro da indústria. Vai na lista de especificação, conhece um por um, etc. e tal. E talvez, assim, o que eu queria que você contasse pra gente é se já tá acontecendo uma transição para você deixar de ser o faz tudo para começar agora a trabalhar numa lógica de uma estrutura, de um novo desenho. Como é que foi essa decisão e esse momento? Então, esse é o momento agora, né? Lá atrás, quando a gente foi em 2000, veio 2016, 2017 melhorou mais um pouco, 18 mais, e assim, eu tinha que colocar na minha cabeça o seguinte, eu tenho que dar um desconto maior do que o pessoal, mas eu tenho que ser competitivo. E aí, para ser competitivo, praticamente eu tenho que ter uma estrutura enxuta. E a minha estrutura sempre foi enxuta. Mas assim, eu fazia de tudo um pouco. Cuidava da administração lá, da parte administrativa, chão de fábrica era eu o tempo inteiro, cuidava de equipamento, manutenção, a gente não tinha equipe de manutenção. Então, máquina parava, eu pegava o telefone e ia para debaixo da máquina, eu ligava para a empresa, nós não conseguíamos resolver, aí eu resolvia. E assim, então assim, ao ponto que teve um dia que eu estava numa feira, só contar esse detalhe, numa feira em São Paulo, que um dos fabricantes grandes lá que forneceu uma máquina me chamou um dia no canto, Vinícius, queria contar uma história para você, que foi meu filho. Chegou um dia para mim, pai, tem umas pessoas que a gente vê que é diferenciado. Meu Vinícius não tem curso de engenharia, de mecânico, de nada, mas ele entra por debaixo da máquina, ele conta os detalhes do funcionamento pra gente, que parece que ele fez a máquina. E aí você vê, meu filho falava que assim, que você ia, às vezes você passava as coisas para ele que nem ele vislumbrava desse tipo de problema. Porque às vezes a máquina você fabrica, mas às vezes ela dá um problema que é novo até para o fabricante. Ele não tem aquele histórico daquele problema. Então, às vezes eu dava esse insight para ele de retorno, eu debaixo da máquina, o problema está aqui. Não adianta você ir para outro lugar, porque é aqui. E ele falou assim, não, mas não é aqui, pode abrir e mandar para a gente abrir, o que está aqui? E era. E aí ele me contou esse site. Então, assim, aí voltando lá, eu cuidava da produção, né? Com compras, produz, máquinas, carregamento e tudo. Trabalhava fazia pouco. tudo. Quantas horas você trabalhava por dia? Saí de casa às 6 e pouca da manhã, chegava 20 horas, 21 horas, tinha dia que ia até meia-noite, entendeu? Eu não tinha hora. Mas, assim, estava na minha cabeça. Eu tenho que fazer sobrar. Esse é assim, como eu passei muita dificuldade, eu tinha na minha cabeça, eu tenho que aproveitar a maré, fazer sobrar, para mim não passar esse sufoco que eu passei na minha vida. Então, o que sobrou é isso. Mas isso foi bom porque, assim, eu fui forjado ali dentro. Eu tenho hoje um feeling do meu negócio, eu entendo do meu negócio em cada setor, que até eu escutei lá atrás do meu pai, quando eu comecei, que eu cheguei para ir para o escritório, não, você vai para dentro da fábrica. Como é que você vai gerir se você não sabe como fazer? Então, você vai para lá no início, no meio da peãozada, para você saber como é que funciona. Como é que você manda sem saber como funciona? Você não tem que fazer, mas você tem que saber como é que funciona para o cara saber que você sabe. Rapaz, você me lembrou uma história aqui, porque o meu primeiro estágio foi num posto de gasolina. Eu tava, não sei nem se eu tinha entrado na faculdade, ou eu acho que eu tava primeiro, segundo período de faculdade, e fui fazer um estágio no posto de gasolina. E eu morava no interior também, e era numa outra cidade, aí eu tinha que deslocar, que a peleja, né? E teoricamente eu ia fazer trabalho de escritório. Os caras me contrataram para fazer trabalho, eles foram me ensinar
como é que montava a tabela de preço, como é que fazia markup de produto, como é que calculava os impostos lá para... Beleza. Só que aí o que eu fazia? Eu falei, cara, esse negócio aqui não tá bom não, porque pô, o negócio tá acontecendo ali e eu tô aqui atrás da parede. Moral da história, eu acelerava para fazer o trabalho de escritório em 1 ou 2 horas, descia e ia pra bomba para abastecer carro com os rapazes, ia para debaixo do caminhão para lubrificar e tal, porque eu falei, gente, eu quero entender da operação ali, como é que isso tá funcionando, porque o escritório de contabilidade é escritório de contabilidade em qualquer lugar, mas a operação é o coração do negócio ali, né? Então, me deu um déjà vu aí. Mas aí, então assim, dependendo daquela época que era pequenininho, máquina, tudo fazendo na unha, mas assim, hoje tá automatizado, mas o processo é o mesmo, cara. Você só automatizou a produção, mas como é que tem que vir... A sequência é a mesma, né? Então assim, dentro da fábrica, o pessoal lá falava, não adianta, ninguém passa isso para trás, não. Eu sou muito questionador. Eu tenho 5 porquê, porque o cara vai me falando as coisas, eu vou falando por quê, Você não é bobo, não. Por quê. Você tá trazendo ferramenta que... entendeu? Então, assim, é isso aí lá atrás do meu pai, da parte de produção. 5 porquês seu pai já Entendeu? sabia. Entendeu? Não aceito. Pra quem não sabia, gente, 5 porquês é uma metodologia, tá? Da gente buscar a causa raiz de problema. 5 Whys é super reconhecido. Ele tá falando aqui que não gosta de estudar, que não Mas assim, isso é prática. Meu pai também não estudou. Meu pai é 4ª série de primária lá atrás. Mas meu pai falava assim, ó, você tem que perguntar, se você não souber, você vai perguntando por quê, até você chegar na solução. Entendeu? Vai abrir o caminho. O porquê vai te abrir o caminho. Então, assim, esse pessoal antigo tem uma sabedoria, não teve estudo, mas a prática, eu falo assim, esse pessoal antigo, eles tinham uma visão que eu falo com o pessoal de hoje. Gente, desbrava. Não precisa ter o conhecimento, mas tenha força de vontade que vai. Você chega. Então, assim, aí nisso lá atrás, que eu comecei dentro da operação, passando por todos os setores da fábrica até eu ir para o escritório, isso me ajudou muito, cara. Então, esse faz tudo, quando eu entrar para dentro da produção, né, eu sabia tudo e me ajudou até na parte contábil. Porque na hora que vinham as notas para lançar, outra história que eu lembrava do meu pai lá atrás, naquela época não existia Simples, lá atrás mesmo. Meu pai pegava as notas de entrada, nota de saída, ele ia somando o ICMS, IPI, ia somando, e o PIS e o COFINS que dava de crédito somando, ele pegava um papelinho. Aí ele pegava um papelinho, você anotava assim, o que era de ICMS de crédito, o que era de IPI, PIS, COFINS, tal, a de saída, e já mandava para o contador, e assim, ele não mandava nota todo dia, ele mandava de 15 em 15 dias, já mandava anotado, falou assim, ó, não pode vir diferente senão, que eu já anotei tudo, os impostos, é isso aí. Aí eu olhava assim, aquilo assim, ó, pra você ver, não entendia nada, mas aqui, né, débito e crédito é matemática. Ele ficava de olho no crédito para pagar menos. Para pagar menos imposto. Né? Então, assim, eu dentro da operação, e naquela época uma coisa que ele não fazia, que às vezes passava, ele não sabia, às vezes muita nota que não podia apropriar, poderia ter apropriado o PIS e COFINS, mas aí, né, pelo fato de não entender também um pouco, isso passava. Mas aí, eu mandava para o contador, aí eu via lá os créditos não vinham, mas por que essa nota não entrou? Aí falou, mas eu uso e consumo, mas eu usei na operação. Esse produto eu usei na operação, quando meu, aonde? Usei nisso. Então pode usar. Então, quer dizer, o fato de eu ter entrado muito dentro da fábrica e saber o que funciona tudo, de compra, de insumos, de uso e consumo, de serviço e tal na operação ou não, uma embalagem você já tem uma estimativa de capacidade produtiva da fábrica, de quanto que consome de insumo por dia. E isso me ajudava lá na contabilidade, na hora da apuração de imposto. Que o contador às vezes mandava assim, não, isso você vai apropriar porque está na operação. Não tá, vou te explicar. Aí eu explicava para ele, eu falei assim, não, realmente já tá. Então assim, e muitas das pessoas hoje, eu acredito, muita gente de gestão, que não tem essa expertise. Eu sei que eu tenho colegas que têm indústria também, e aí de vez em quando a gente encontra... A condicionada é mais gostoso que a fábrica, né? Não tenha dúvida. E aí eu pergunto, rapaz, você manda... Como é que você... Quando vem um relatório seu final do mês, você pagar imposto, você verifica? Não, que o nosso... Aí fala assim, não, que o nosso sistema é muito bom, que não precisa, que é tudo certo, tudo alimentado, não tem necessidade. Olha, cara, contador não é trabalho exclusivo para você, não. Tem um monte de empresa. Você tem contabilidade exclusiva na fábrica? Não, meu terceirizado. Olha, que você vai ver que tem coisas que você poderia estar apropriando, você não está pegando. Entendeu? Não, mas como assim? Mas
Aí que eu vejo. Não, dentro da operação, você confere pelo menos o PIS e COFINS, que tem muita coisa, uso e consumo, que está no processo ou não. Você confere isso, você pode apropriar ou não? Não. Mas você não entra dentro da sua operação para você ver, para você olhar isso. Não. A maioria não entra, Júlio. Não entra. Entendeu? A maioria coloca, confia demais, entendeu? E às vezes o cara deixa de ganhar dinheiro no tributário, no imposto. Uhum. Né? Paga mais, não vê, e aí depois vem lá os advogados tributaristas, vem fazer lá, pega vintão, trintão do cara, porque o cara não olhou. Entendeu? Então, assim... A advogada dos bastidores, ele tá balançando a cabeça. Entendeu? O cara não olhou, descobre aquele lá trintão, porque o cara não perdeu um pouco de tempo para olhar. Então, voltando aqui do Faz Tudo, então assim, eu cuidava disso, aí essa parte administrativa era sábado, domingo, e à noite que eu estava bem coordenado, eu ia pro escritório, eu ia fazer as coisas. Você fica satisfeito da vida com você, ué? Na minha mulher era bancária, cara, na época. Então, assim, trabalhava no Santander, e Santander sempre tem aquela fama de dificilmente o cara saía de lá antes das 20. Ela era gerente de pessoa jurídica, e então, basicamente, nós chegava quase que junto em casa. Que bom, ué. Ela saía mais tarde, né? Porque entrava no banco mais tarde. Eu saía mais cedo. Mas chegava quase que igual, porque ela dificilmente ela chegava em casa do banco antes das 7h30 da noite. Dificilmente. Não chegava. Sim. Então, às vezes eu chegava um pouco mais, mas até que quando ela trabalhava no banco, não sobrava tempo para ela me reclamar que eu estava trabalhando demais. Entendi. Ela também trabalhando muito. E eu falava que você tem que trabalhar muito, porque se o meu não der, você tem o seu para ajudar em casa. Ótimo. Nós temos que ter 2 receitas. Não, e é a mesma coisa lá em casa, sabia? Porque é isso, assim, quando eu decidi empreender, minha mulher falou, agora que eu não largo meu emprego fixo de jeito nenhum, porque se a corda arrebentar do seu lado aqui, tem que ter alguém para trazer o leite dos meninos, entendeu? Então, em termos de estrutura familiar, eu acho que é um desenho que funciona demais. Um vai no risco, um vai no... E o outro fica aqui na segurança e vamos equilibrando os pratinhos junto aqui. Então, voltando à sua pergunta, como é que você fez agora que você está vendo essa transição? Então, assim, eu aprendi muito eu não fazendo tudo, porque eu não tinha outra opção, né? Eu também não podia contratar uma pessoa cara para pagar, porque, como eu falei, eu precisei sempre com estrutura enxuta, então eu tinha que fazer tudo muita coisa. Centralizador ao extremo, né? Isso aí era mesmo. E hoje até um pouco, mas agora chegou um momento que a empresa está chegando no patamar, e como se, até que eu entendo que eu trouxe, eu vou falar com perfeição, porque eu saí do nada. E aonde eu tô, eu não vou falar que trouxe bem, não, eu trouxe muito bem. Mas eu também tenho entendimento que daqui para frente eu não tenho essa capacidade para tocar sozinho. Mas como é que o que te fez perceber isso, assim? Como é que foi essa virada de chave? Porque é o seguinte, você chega num patamar de empresa de tamanho que as coisas já começam a escapulir. Não dá mais tempo. É muito rápido. Então, assim, os problemas... Mas teve alguns gatilhos, assim, situações que você falou assim, deixa esse pratinho quebrar. Não, tem, ué, sim, ué. Não passei a olhar tanto o processo. Na minha cabeça, aquela peça eu produzi, eu lá dentro estava produzindo tanto por hora. E aí começou o escritório me demandar e gente lá para tomar conta. Vinícius, nós estamos produzindo, mas tem que produzir mais, não dá, precisa de mais gente. E muitas das vezes eu não sobrava tempo para ir lá realmente conferir. Você sabia se precisava de mais gente. Entendeu? Então, assim, aí quando eu ia ver, mas tá demais. Já tinha passado 2, 3 meses que eu estava com gente a mais desnecessário. Mas porque outras coisas foram me demandando, comercial me demandando, o contábil me demandando mais, porque você vai atingindo certo faturamento, os impostos vão aumentando muito. Então, você tem que cuidar, porque senão um erro que você tem, você deixa errar, você chega a 10, 20 mil, 30 mil, aí não dá. E para quem não sabe, né, assim, eu passei por isso esse ano agora. Nós erramos lá e pagamos um imposto a mais. Aí beleza, então é só entrar e pedir o governo para te devolver o que você pagou a mais, né? Não, devolve. Eu fiquei mais de 1 ano e meio esperando para devolver. Devolve. Então, assim, aí a empresa vai crescendo, não adianta, ela vai te tomando os tempos que você teria para um certo tamanho, não é o mesmo tempo depois que ela vai tomando certa dimensão. Então, aí, lá em 2021 mesmo, eu já comecei a enxergar. Botei um cara dentro da indústria. Mas aí eu ia te perguntar isso, assim, beleza que não dá tempo de fazer tudo, mas se você olha na sua indústria, no seu negócio hoje, aonde que você entende que você tem que dedicar seu tempo, que é você que tem que fazer? Cara, que é coisa do dono, do CEO, o que quer que seja. Assim, eu sou muito participativo ainda. Né? Eu chego, eu
quero saber o que está produzindo, tempo, era para estar onde nós estamos, mas hoje eu tenho que cuidar muito do comercial. Por quê? Sem venda não tem negócio. Você tá igual eu. Entendeu? Então, assim, eu agora estou preocupado porque a empresa chegou num patamar, eu estou fazendo um negócio grande e que ele tem que ter venda. Tem que ter produto, tem que ter negócio. É porque você começa a olhar depois a estrutura que você tem por trás, é gente, é fábrica, isso. etc. e tal, e a receita Então, tá lá na linha de cima, né? Se a receita não vier... E vier... aí você acaba sendo um voo de galinha, né, cara? Você vai no faturamento, você não preocupou, daqui a pouco tá descendo montanha e você tá com a estrutura pesada toda de trás carregando. Então, assim, aí começa a vir as necessidades da gente. Pô, eu não consigo estar lá dentro. Eu preciso de dado para tomar de decisão. Eu preciso de informação. Como é que eu vou colher informação? Aí você começa a vir na automação das coisas, automatização das coisas, processo, sistema, alimentação de informação. Então você está nesse momento. Eu estou no momento agora que lá atrás, quando 2021, quando veio aquela frente de serviço que eu entendi que era o meu momento, na pandemia ali, que veio aquele mundo de produção, de na pedido, pandemia, de então venda. Foi uma oportunidade para você. Foi a pandemia que virou a empresa de patamar. E aí, aquele negócio de eu não desistir, né? Tava de pé. Na hora que veio, opa, você teria condição de pegar tudo? Não, mas vou pegar. Pensei igual naquele fornecedor que eu fui lá, que eu prometi para ele que eu ia entregar para ele tanto de compra mensal e não tinha. Veio o cliente, eu preciso de tanto, você me entrega? Te entrego. Mas aí, como é que você... aquele negócio, galo que apertado que canta. Você começa a atrasar, aí você começa... Cara, atrasei aqui, mas vou te entregar dia tal. Depois do pedido tá dentro da casa, eu começando a produzir, começando a entregar, aí fica mais fácil de eu conduzir. É mais fácil eu conduzir tendo do que eu conduzir sem ter nada. Uhum. Então aí veio, os parceiros veio com os negócios, e aí eu atendi um pouco de outro, aquela loucura, telefone ligando, me entrega, tá indo, vai, e atrasa 2 dias, atrasa 3, atrasa 5, e cobrança, mas eu enxerguei que ali era o meu momento. Uhum. Eu não posso perder esse momento. Entendeu? É aquela história do cavalo com a sela vazia, passou, eu montei ele no pelo, agarrei na crina, ele foi pulando, eu fui pulando junto com ele. Mas não soltei ele, não, tava igual carrapato. Entendeu? Então, assim, ali eu entendi, e aí, sabe o que eu vou fazer agora, no próximo ano? Eu vou organizar ou continuar estrutura de fábrica? Falei assim, eu ainda não estou pronto para organizar. Organizar é difícil. Eu vou para a estruturação, continuar estruturando a empresa, máquina, mas equipamento, beleza, aí caixa. Aí você meteu um projeto de uma fábrica de 25 mil metros quadrados. Aí sim. Aí que eu entendi. Esse projeto foi em final de 21, que eu passei um sufoco com o tamanho que eu estava, aquela loucura. Mas por quê? Porque não cabia? Não cabia. A fábrica, hoje eu estou lá em 5 mil metros. Eu estava usando o pátio do cara lá de concreteira, com os insumos, tudo debaixo de lona, entendeu? Porque não cabia, não tinha jeito. Trabalhando 24 horas, né? Eu ficava num turno, meu irmão no outro, a gente revezava, semana que vem eu tô à noite, você tá de dia. Aí na outra semana eu tinha que ficar de dia, porque tinha a parte administrativa que eu entendo mais. Falei assim, não, você vai tocar isso, não entendo nada disso não. Aí eu tinha que vir, voltar e fazer. Então, assim, ali foi aquela loucura. Eu falei com ele, rapaz, esse cara do imóvel tá vendo nós com essa loucura toda. Se esse cara querer pedir um aluguel caro, a gente negar, vai pedir um imóvel. Nós vamos para onde? Onde nós vamos colocar essas máquinas, tudo que nós já temos hoje? Nós vamos para onde? Você já parou para pensar que aqui em Patinga não tem um outro galpão de 5 mil metros para alugar? E passou, rapaz, não tem mesmo. Pois é. Como é que nós vamos arrumar? Se esse cara pede imóvel. Olha para você ver, que loucura. Nós temos que comprar uma área. E nós temos que pensar em construir. E nós temos que aproveitar agora e criar novos produtos, ir para nova área, para poder dar a gente sustentação no período que essa linha não estiver rodando. Maravilha. Aí ele falou assim, Então vocês foram assim, vocês pegaram um produto, acertaram uma linha, etc., cresceram nela e depois agora fizeram um momento de diversificação. Agora nós vamos diversificar 2 linhas novas que eu não faço hoje. Vendo para parceiro, o meu cliente, mas não é produzido por mim. E aí a gente vai produzir. E aí surgiu, então vamos correr olhar a área para comprar. E no Vale do Aço, Patinga é uma cidade territorial minúscula. Não achamos. E vai ali, vai aqui, não achamos. Mas a região lá tem muita cidade no entorno? Tem. Santana do Paraíso é a maior delas, tem área. Mas área irregular. Entendeu? Então, assim, o prefeito tinha que fazer área. Hoje a prefeitura não pode vender mais área.
Para vender, o legislativo tem que liberar. Então, privado, não tinha quem tinha um pouco de área. Caro, né? Não tem e não dá. E até que na pandemia lá, eu conheci uma pessoa que ele estava num momento difícil e a área dele também não tinha escritura. Ele comprou de uma grande empresa, mas por um problema lá de área, de outras áreas delas com o Ministério Público, e essa área entrou no passivo do Ministério Público, apesar de não ter nada a ver com o problema, mas o Ministério Público colocou e ficou bloqueada. E aí, ele falou assim, eu vendo barato para você a área toda, mas você vai ter que tirar o documento depois com a empresa. Eu falei assim, mas como é que eu vou comprar uma área desse tamanho sem documento? Aí me deu um estalo assim, rapaz, se eu ir lá na indústria e falar se ela passa o documento direto para mim, será que a gente consegue isso? É indústria grande, não sei se você vai conseguir isso, não. Você pode tentar. Aí eu falei sim, eu liguei para um amigo meu que trabalhava nessa empresa. Falei, rapaz, você conhece o advogado aí dessa empresa? Ô, Vinícius, conheço, fica em Belo Horizonte, não é aqui. E por quê? Não, essa área de uma pessoa que eu quero comprar, mas tem nome deles ainda. Eu queria saber que pé que está essa área, se realmente o cara comprou, pagou e falta o seu documento. Aí ele falou assim, vou ligar para ela, vou ver que dia que ela vem aqui na região. Aí ele ligou para a pessoa, falou, Vinícius, ela vai vir aqui no dia tal, e ela falou que tem 10 minutos para te atender. Eu consegui para 10 minutos para você explicar tudo para ela. Aí ela veio, nós fomos, foi eu e meu irmão lá, conversando, explicando. Ela falou assim, não tem, tá realmente, o cara comprou, pagou, é isso mesmo, o Ministério Público colocou isso no passivo, não tem nada a ver, essa área não tem problema nenhum. E nós não vemos problema para poder, na hora que sair o documento, se ele autorizar aqui passar a escritura para vocês, nós não vemos problema, não. Você me dá isso formalmente? Aí eu preciso ver com a diretoria. Aí ela demorou uns 45 dias, porque a diretoria... Foi rápido. Hã? Foi rápido. Eu achei que assim, não achei que era... Tá. Achei que era 45 dias? 2 dias. Eu achei que assim, não, ele vai consultar a diretoria amanhã e me dá a resposta. Empresa pequena, tudo é rápido, né? Lógico. Então, aí demorou 45 dias, me deu, não é possível. Aí eu fechei com o cara. Mas você me lembrou, esse movimento empreendedor normalmente, tipo assim, qual que é a diferença do cara que tem sucesso do que fica parado? É porque quando você escuta não, você tem duas possibilidades, né? Assim, você bateu numa porta, você escutou não, você pode acreditar naquele não e voltar para casa. E eu vou te falar o que aconteceu já comigo em projeto, que é a mesma situação. E aí eu tô falando para quem tiver um movimento empreendedor dentro de uma empresa ou negócio próprio, que é o seguinte. Qual que é a situação que eu passei na época? A gente queria lançar um projeto novo, e aí quando a gente trouxe a ideia para a mesa, para um grupo, o pessoal, eu trouxe lá a ideia e falaram, cara, o jurídico não vai aprovar isso nem a pau. Eu poderia pegar essa informação e falar assim, beleza, vou voltar aqui para casa e não vou fazer o projeto. Eu falei, mas vou lá perguntar, né? Deixa eu consultar. O pessoal falou assim, não, porque o cliente não vai topar pagar esse preço de jeito nenhum. E vai muito no comportamento que a gente fala de experimentar, de testar. Quem disse que ele não quer pagar? Você já perguntou? É caro perguntar para ele? Vai passar a mão no telefone e ligar, mas às vezes a gente fica assim, na primeira informação que chega, você já toma uma decisão e para. Quando, na verdade, a gente tem que ser mais insistente, né? Assim, não para na primeira porta, não. Eu não aceito o primeiro não. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, eu sou insistente. Depois que eu ver que realmente não tem, depois de muita insistência que não tiver, aí a gente vai caçar um outro caminho. Mas, assim, eu tenho isso comigo quando eu falo, não, se é o meu propósito, é aquilo que eu quero entender, eu vou. Arrumo um jeito de chegar, a gente vai. Então, assim, eu acho que um pouco do nosso crescimento também, um pouco é isso. Nós somos arrojados, toma risco até além do que na cabeça de uma pessoa poderia tomar. Mas é isso que diferencia às vezes, né? Então, assim, você ser arrojado e de desbravar, às vezes você toma um risco, né? Às vezes que as pessoas não vai, mas na hora que vence, você atinge outra escala. E nesse negócio da área que a gente vislumbrou que precisava comprar, porque a gente estava na zona de risco total, era a única área que tinha na região no tamanho que eu queria. Não tinha outra. As outras que tinha, o valor era do que eu paguei 4 vezes mais. E assim, quando eu comprei essa área, um monte de gente ligou pro meu irmão, chamou nós tudo de doido.
Como é que compra uma área daquela sem documento? Mas, na realidade, o pessoal, os que chamou de doido, tava vigiando a área para poder comprar, porque sabia que era Oportunidade. top. Na beira da BR, da 458, pô, 100 metros. Então, assim, é aquele negócio, né? Eu não tenho a coragem, o outro ali tem, vou botar medo nele para ver se ele... Se ele volta. Né? E a gente saiu do nada. Tem hora que eu não sei nem o risco que eu tô correndo se é medo mesmo. Mas sabe, assim... Porque cara, assim, como a gente saiu do nada, às vezes eu entro nos negócios, você é maluco. Não sou maluco não, mas maluco é de onde eu vim. Tem um livro, tem um livro que eu adoro, que eu recomendei no primeiro episódio que nós fizemos, que ele chama Trabalho 4 horas por semana. 4 horas por semana. E aí tem várias reflexões lá, mas uma que eu gosto demais, que ele fala é o seguinte, e eu volto nesse ponto aí. O cara que saiu do lugar que você saiu, do lugar que eu saí lá do interior, nunca passei fome, nunca tive dificuldade, não, mas assim, mas foi criado no simples. Isso aí. Cara, você entende que se você tiver um mínimo de estrutura ali, tá suficiente, né? E aí ele fala o seguinte, experimenta um exercício que todo gestor, empresário deveria fazer, é o seguinte, pega um dia por ano, e aí você vai vestir a pior roupa que você tem, a roupa mais rasgada, ferrada que tiver. Você não vai usar bem material nenhum. Você vai comer a comida mais barata que tiver. Você vai comer igual a gente come lá e eu acho bom demais. Arroz, feijão, carne moída, angu, tá bom. Isso. Aí no final do dia você faz uma pergunta. Isso é um exercício, reflexão, uma vez por ano. Você fala assim, se minha vida foi isso, é disso que eu tenho medo? Assim, que é o que você falou, pra quem já esteve nesse lugar, assim, eu tenho o que pra perder, né? Então, assim, essa reflexão de, cara, e daí? Né? Então, isso dá uma coragem, uma vontade de tomar risco, porque, pô, beleza que você chegou num patamar aqui, mas se tiver que voltar, com o que você já acumulou aqui, você começa de novo. E é isso, tá? Isso que você falou tem muita propriedade e já foi até assunto assim, eu de tenho roda. medo disso? Isso já foi roda. Eu tenho medo disso? De assunto. É de comer arroz com feijão, carne moída e angu? Alguns empresários, amigos nossos, né, que veio de uma situação melhor do que a nossa, e eu até, de vez em quando, eu brinco com ele, cara, eu, como se diz, chutei osso de cachorro, carreguei, e hoje eu tô melhor. Mas se eu precisar voltar lá de novo, cara, não tem problema nenhum, porque eu vinha desse mundo. Eu não vou... isso não vai me machucar e me dar aquele desgosto de vida, de insucesso. Eu não. Pelo contrário, cara, eu saí do nada, venci por algum problema, se eu cair e ter que recomeçar de novo, comece do mesmo jeito. Porque eu vim de lá, eu não tive luxo, entendeu? Tô numa condição melhor? Sim, mas eu não perdi a minha característica. Então, às vezes, pelo fato de eu ter vindo de lá, as minhas decisões de tomar de risco, que eu te falo, às vezes a gente entra sem estar pensando igual outros pensariam, mas é porque assim... Porque é isso, você bota na conta assim, cara, e se eu perder? De onde que eu vim, para onde que eu cheguei, se eu voltar para lá, tá tranquilo. Não tem problema, entendeu? Não tem problema. Então, assim, isso eu acho que pra gente que quando sai lá de trás e rompe algumas barreiras, isso fortifica a gente. Isso, porque às vezes o cara que não pegou isso, ele não sabe, pô, se eu perder tudo, como é que eu faço me comer arroz, feijão, angu e carne moída? Te contar uma outra história. Quando eu fui pra São Paulo, megalópole, fazer doutorado na USP, né? Podia estar cheio de panca. Que eles falam no interior, né? Podia estar cheio de panca. Aí eu cheguei lá em São Paulo, primeiro que eu falei com minha mulher, aqui tem Uber e nós não precisamos ter carro, não. Então, tipo assim, carro é luxo, não precisa ter carro. Aí eu falava com ela, eu até podia pagar pra ir de Uber, porque eu tinha aula na USP uma vez por semana. E não era tão longe da minha casa. Aí, eu falei com ela, sabe o que eu vou fazer? Eu vou de ônibus pra USP. Sabe por quê? Porque é o seguinte, é o meu exercício toda semana de falar assim, cara, se eu tiver que andar de ônibus toda semana, é tão ruim assim? Pelo contrário, de Uber, São Paulo dava trânsito pra caramba, o ônibus tinha o corredor ele ia vazio. Então eu falei assim, cara, às vezes você vai... Sabe? Então, assim, esquece o que os outros estão falando, não vai na manada, não. O empreendedor de sucesso é o cara que faz diferente. É aquilo que todo mundo fala assim, isso aqui é a contramão, não, peraí, então pode ser que é ali que tá a oportunidade, então. É o terreno que é problemático. Eu tenho, inclusive é patrocinador nosso da Medicina, eu morro de rir deles, eles falam assim, cara, na hora que tem um terreno, um imóvel problemático, aí que ele cresce o olho, que ele fala assim, pô, ali tem uma oportunidade, entendeu? Então, pra quem que é aspirante a empreendedor de qualquer natureza,
começa a inverter o olhar, sai da maioria. Porque se você fizer o que a maioria faz, você vai ficar no mesmo lugar. É commodity, né, cara? O que todo mundo faz é commodity. Então, assim, na hora que tiver aquele negócio, assim, não parece meio estranho, esse tem também esquisito. Opa, pode ser que tenha uma oportunidade ali, então acho que fica esse recado aqui. Pessoal, se você está aqui até agora com a gente, é porque você está gostando do conteúdo. Deixa um like aqui, compartilha esse episódio. Mas aí, voltando pro negócio, isso tudo, então, assim, agora eu cuidei lá atrás de fazer caixa para a empresa estar líquida, com liquidez, equipamento para poder produzir. E aí, agora é hora de organizar. Então, assim, estou construindo uma fábrica nova, eu tenho que entrar lá com um outro pensamento, uma outra postura. E eu tenho muito claro comigo que sozinho eu preciso formar um time. Agora, também não quero um time, eu quero um time de gente que quer, arrojado. Porque, assim, não quero perder, eu não quero que a minha empresa perca o eu meu. Entendeu? Marcelo Patrus fala muito com isso. Eu quero perenizar minha empresa com a alma nossa. Empresa de dono é uma coisa, empresa sem dono é outra. Muitas eu vejo assim, empresas boas aí, eram boas, o cara saiu, lotou de executivo. Cara, cadê a alma da empresa? Você tá onde, o dono? Você saiu, você foi para onde? Você foi pro conselho, você tá na execução, você é CEO, não, terceirizou tudo. Mas cadê a alma? A alma é de quem? Do cara que veio? O cara não sabe a sua história. Entendeu? Sua história, quem sabe é você. Então, assim, mas eu preciso de gente boas, com o meu briefing do que eu quero e utilizar o que ele tem de melhor que eu não tenho para a gente fazer o negócio dar continuidade. Então, isso na minha mente, eu vou ter que contratar lá e levar para esse novo negócio. Eu e meu irmão, a gente discute isso, olha, até que nós viemos, mas nós precisamos de gente no que nós não sabemos fazer melhor do que nós. Mas assim, nós vamos tocar com a nossa alma, porque a gente também não é bobo, né? Não, eu quero a expertise do cara, o contato do cara, mas com a alma do negócio que foi construída da nossa forma, do nosso pensamento. Entendeu? Porque se perde, não adianta. Então, daqui a pouco, o negócio, por mais assim, igual nós estamos lá agora, tentando implementar lá no operacional e no tático, cultura, né? Isso é difícil pra caramba, cara. Porque assim, o operacional, você pegar o pessoal acha que é fácil, mas no operacional, com esse nível de mão de obra que nós temos hoje, você implementar aquilo que a gente pensa, que a gente quer nas pessoas, e é isso, e com esse tempo e esse nível de, vamos dizer assim, de pressão hoje que as pessoas aguentam, é muito pouco. Hoje você pressiona um pouquinho cada falta de ar. Testado 7 dias, entendeu? Então, assim... Então, assim, a gente tá formando um time tático lá tá assim, eu tô colocando a cultura neles, mas eu tô vendo a dificuldade da linha de baixo, entendeu? Então, assim, e aí a gente tem que, nós vamos ter que ir devagar, porque não adianta. Essa turma hoje, a pressão para aguentar o nível às vezes, de cobrança não é igual a de 10 anos atrás, a turma de 10 anos atrás, não é. Então, assim, o que eu falo pro pessoal, a cultura é a cultura minha. Não vou trazer nada de fora, é o que deu certo que eu fiz até hoje, essa é a minha cultura. Vai ser do meu jeito e eu falo com o meu time tático. Ou vocês falam a minha língua, ou também vocês vão estar fora. Onde a empresa saiu, para onde ela está indo. Vocês querem vir junto comigo? Vem junto comigo, meu jeito, meu pensamento, o que eu acredito, e nós vamos embora junto, porque sozinho também eu não dou conta. Eu vou crescer, vocês vão junto comigo. Agora, com a minha cabeça, eu gosto de ficar com a cabeça do time de baixo, entendeu? Nós que temos que ser influência do time de baixo, pensar igual nós. Agora, a gente de cima querer pensar e aceitar, não vai. E aí eu não vou querer time assim comigo. Então, assim, essa parte agora que eu estou falando de organização, que a gente está fazendo, sistema MES, dentro do controle da produção, dados em tempo real e ao mesmo tempo cultura, está sendo assim, a gente está implementando um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu até falei lá com o meu gerente lá, cara, ele falou assim, é muita coisa ao mesmo tempo, não tem problema, o dia tem 24 horas. Nós não precisamos fazer, nós vamos colocar um quadro ali, nós vamos pegar cada projeto que seja 1h30 por dia, mas nós vamos andar um pouquinho com cada projeto. Nós não vamos andar mais rápido um no outro, nós vamos andar igual, mas nós vamos fazer. Precisa fazer, tem que fazer, não tem jeito. E nós vamos fazer. Então, assim, não tem jeito para a morte. O resto vai dar trabalho? Eu sei que vai dar trabalho, é mais complicado, é mais difícil, mas é isso que tem.
E é da parte, você fala assim, naquela época, se você fosse fazer opção de estrutura, né, fazer caixa e organizar, para mim, o mais difícil é organizar. Eu fui nos dois mais fácil. Mas assim, mas aí já fica também uma lição aqui de um caminho que funcionou e que pode ser que funcione para outros, né? Não quer dizer que o que deu certo para mim é o certo para todo mundo, né? Não, mas olha que legal, é porque a gente dá para teorizar o que você fez, e aí é o que a gente fala lá na academia, inclusive. Quando a gente está criando uma teoria a partir de um caso, o que a gente fala? Eu não posso partir do pressuposto que todo mundo que repetiu o que você fez vai dar certo. Não. Esse é um ponto. Mas, se deu certo com você, pode ser que dê certo para outras pessoas. Qual foi o caminho que você fez? Primeiro você tinha um desafio de fazer um caixa, capital de giro. Isso aí. Depois você tinha um desafio de mexer na estrutura da empresa. Máquina. Isso. Ou seja, o coração da empresa, a operação. Aí depois fomos o que você chama de organização, que é, vamos estruturar back-office, processo, etc, etc, etc. Então foi um caminho claro de, primeiro eu preciso ter combustível, para eu não morrer afogado, para eu não morrer no meio da história. Isso. Depois eu preciso mexer aonde é o núcleo central aqui da minha empresa, a operação. Depois eu mexo na estrutura toda de apoio para dar sustentação para o crescimento. E ainda tem uma outra pincelada que foi super legal. Um caminho que você fez foi diferente do que nós fizemos aqui. Você fez o seguinte, pensando agora em estratégia de produto. Você foi para uma linha e consolidou e aterrissou num negócio, e depois que você pavimentou essa estrada, você falou assim, não, agora eu vou diversificar, porque também eu não posso ficar dependente de um negócio só, senão eu morro, né? Então, é um caminho possível, talvez faça sentido para alguns. Eu falo porque aqui, quando a gente criou a empresa, eu tive uma cabeça diferente, assim, mas eu acho que eu corri até mais risco que você, nesse sentido, porque nós começamos 3 negócios de uma vez só. Tipo assim, ao invés de começar com um e falar assim, vamos firmar em um, igual o pessoal de startup fala, né? Vamos fazer uma aqui, vamos pivotando para achar um caminho, e aí a gente firma nesse caminho e depois a gente vai pensar opções. Desde o início, quando a gente criou a empresa, a gente já criou num conceito de ecossistema que era, cara, nós vamos... E aí eu tinha uma cabeça assim, talvez até por uma tentativa de mitigar risco, que era, bicho, eu vou fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo para pelo menos uma delas vingar. Porque se eu fizer só um e der errado, eu tô lascado. Quem tem 3 tem um, quem tem um tem nenhum. Então, assim, a nossa estratégia, né? E eu tô falando, foi diferente, não tô querendo dizer que é uma melhor ou pior que a outra. Porque aí também você tem, né? Você tem troca, assim. Talvez você conseguiu fazer caixa muito mais rápido do que eu consegui fazer no meu negócio. Porque você dedicou em um ali, tá... Aqui, pô, aqui você tem um ciclo mais longo, você tá fazendo 3 em paralelo, é o que você falou. A velocidade que você vai em um é uma. A velocidade que você vai em 3, você divide a energia para 3, 4. Então pode ser que demore um pouco mais. Então, assim, só querendo trazer essa reflexão também para ficar como... Mas vale muito. Quem quiser se inspirar nessa jornada, no caminho que você fez... eu fiz isso aí que você tá falando, tem todo sentido, e a gente tem que ter esse feeling, tá? A gente, empreendedor, dono do nosso negócio, nós temos que ter o feeling, o insight de saber o nosso momento. Isso aí o cara tem que ter. Eu falo isso porque eu fui num curso há um tempo atrás em São Paulo, 3 dias lá, e aí, quando chegou na parte de pessoas, né, competência, e aí eu vi o professor lá falando assim, gente, cuidado com o que eu vou falar aqui, do que vocês querem chegar nas suas empresas segunda-feira e querer mandar todo mundo embora. Aí eu peguei e falei assim, não é possível que nesse curso nós estamos aqui desse valor, com esse nível de professores, tem gente que com essa cabeça, né? E pior que tinha. E aí, um dia eu conversando com um empresário lá de Santa Catarina que estava no curso, nós vamos mandar todo mundo embora segundo. Você é maluco, cara? Como é que se faz isso? Você não chegou até aqui com eles? Você vai ter que pincelar. Não é possível que todo mundo lá é ruim. Entendeu? O cara ainda falou, cara, mas você tem... Não, mas, cara, calma. Não, mas... A gente tem que ter calma, porque assim, e outra coisa, o negócio da gente, você não vai chegar a tocar... Você pegou um monte de coisa aqui, né? Chegar lá, colocar enlatado, pegou tudo na lata, chega logo tudo no seu negócio. Não vai suportar. O que falou tudo aqui não é tudo pro meu negócio, tem pro seu. A gente tem que pegar os insights daquilo que a gente... Opa, isso dá para fazer. Opa, isso dá para fazer. Não, isso já não dá. Isso está fora do meu negócio.
Então, assim, o que eu falo, então a gente tem que ter muito cuidado quando vai nesses o que a gente ensina. Pra gente entender o que tá vendo, que é muita novidade, e o cara achar que dá pra fazer tudo no negócio dele. Não dá. O que a gente ensina? Igual nós temos uma escola de gestão. O que a gente ensina numa escola, normalmente? A gente ensina modelos. Você ensina ali, ó, um modelo de referência. Mas ele já chama modelo de referência por isso. Porque ele é uma referência. Isso. Ele é um ponto de partida. Isso aí. Ele não é pra assim, nossa, então, pô, eu vou olhar aqui, vou assistir um episódio agora do Vinícius, vou ver o que ele fez Vou fazer igual. Repetir exatamente. Não vai. Por que a gente fala que o nosso propósito aqui é inspirar gestores? É porque é para você tomar esse conteúdo aqui como um ponto de partida. A sua trajetória, a sua jornada ali do Daniel que tá ali, quem vai fazer é ele no contexto dele. A gente vai dar aqui, vamos dizer assim, matéria-prima. Né? E ao mesmo tempo eu quero deixar claro, pessoal, assim, negócio às vezes dá certo e eu tive um pouco de sorte também, gente. Não vou falar que é só competência, não, porque falar que tem, não tem competência, não tem sorte, é competência. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Não é. Eu não acredito só nisso, eu acredito também em sorte. Eu acredito que, sim, estava no mercado, o meu ponto principal é o seguinte, eu não desisti. Eu tinha tudo para desistir, para não querer mexer com mais nada, pegar, assim... angiriza a colaborador pelo fato do acontecimento do fogo. Então, assim, eu tive tudo para largar tudo e nunca mais querer mexer com isso. Mas permaneci, então, que assim, a gente não pode desistir nunca. Por mais que não deu certo, vou desistir. Se você acredita, você tem fé, vai, que a sua hora vai chegar. Às vezes, a pessoa esquece da palavra maturidade, maturação. Né? Então, assim, eu acredito que o meu negócio foi tudo uma junção. Eu persisti, não desisti, veio uma maturação do negócio, meu também, e sorte também de eu ter conhecido certas pessoas, que isso eu acredito que é sorte, que essas mesmas pessoas poderiam ter procurado outro, e aí, juntou com mais as outras coisas, deu certo. Né? Então, assim, não dá... Desse tudo aí que você contou do meu negócio... Empresário de sucesso não aceita não. Isso aí. Isso aí também, o não eu tiro no vocabulário, ele só tem mesmo quando eu não tenho razão. Agora, na maioria das vezes, o não, muito difícil pelo menos você investigar. Entendeu? Assim, então, o primeiro não a gente rejeita. Eu falo assim, não é que a gente agora, não escuta não. O primeiro a gente rejeita. Da minha vida laboral aí, o ponto principal que essa pessoa pode pegar é, gente, persistência. Não desiste. Acredita. Se você acredita e vai. E lógico, né? Não é só acreditar e esperar chegar também não, né? Eu acredito sentadinho aqui que vai vir, não. Arregaça as mãos. Isso aí. Acredita e vai que vai acontecer. Né? Então, assim, isso aí eu acredito. Eu acredito porque, assim, tudo... aí tem hora que vem as coisas, você vai falando e você vai lembrando. Tudo na minha vida que eu coloquei, assim, num momento que eu não acreditava, que não era o momento, mas depois eu falei assim, eu agora vou fazer aquilo. Vou fazer, porque chegou o momento. E eu acredito e eu vou fazer. E ainda, mesmo com um gap ainda alto, quando eu botei na minha cabeça que chegou o momento que eu ia fazer, deu certo. Então, assim, eu falo que assim, esse pensamento positivo e força de vontade de querer no empresário é importante demais. Entendeu? Porque você tem tudo para poder desistir. Notícia ruim todo dia. E, assim, eu vejo tudo hoje, eu assimilo, mas eu toco a minha vida. Vou dar uma recomendação para os empreendedores, para os empresários, que eu faço para o meu negócio hoje. A minha atenção hoje, eu falo que está entre 4 paredes do meu negócio. Eu não escuto notícia. Outro dia saiu notícia, não sei aonde. Eu falei, gente, eu não quero saber. Mas porque você tem que fazer... Aí é uma teoria minha aqui, tá, gente? É o meu estilo. Não tô falando para ninguém copiar, não. Que é o seguinte. Quando a gente vai... Aí se a gente volta para os livros, né? Tem 2 teorias de estratégia básica que norteiam uma empresa. Que é o seguinte. Você pode olhar para fora ou você pode olhar para dentro. Você pode olhar para fora. O que eu tô querendo dizer com isso? Você pode olhar para fora e falar assim, não, vamos fazer aqui uma leitura de qual que é o cenário e como é que eu vou... Macro. O que os outros estão fazendo, como é que eu me posiciono, tal. É um jeito de olhar, não é o meu. Uhum. Qual que é o meu estilo? Eu olho para dentro e falo assim, o que a gente é bom? O que a gente é diferente? O que ninguém faz igual a gente? E se eu mantiver essa postura, e aí fazendo a analogia para a teoria, se a gente mantiver essa capacidade de ser diferente, nós vamos achar o nosso lugar no mercado. Ao invés de ficar olhando para o mercado, o que o mercado está falando, deixa eu
mostrar pro mercado que se eu tiver algo diferente, o mercado vai me comprar, entendeu? Então, eu falo que é isso. Hoje cara, eu não assisto jornal, eu não leio nenhum portal de notícia, não estudo tendência macroeconômica, economia. Tem hora que, pô, minha mulher chega lá pra mim, você viu a notícia do guerra de não sei o quê? Eu falei, Júlio, eu não sei de nada. Eu só tô olhando pro meu negócio falando assim, o que é a prioridade da semana, a prioridade do mês, do próximo e tal. O que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer. Porque senão, assim, tem informação demais. Tira minha energia, dispersa minha atenção. Isso aí. Eu fico ruim aqui pro meu negócio, entendeu? É isso. Se eu começo a prestar atenção demais lá fora. E é isso mesmo. Como eu te falei, é o seguinte, eu sou um pouco diferente. Eu vejo tudo, mas para conhecimento. Não para o meu dia a dia de trabalho. Quebrou um mercado aqui no Brasil que vai dar um rombo gigantesco, a economia vai parar. Não, isso não me trava no meu dia a dia do negócio. Igual eu estou lá fazendo a minha fábrica, né, com esse juro alto de 15%, Selic de 15%. Todo mundo que eu converso, você é maluco, você é doido? Isso é hora de construir, é hora de fazer? É o que eu falei, na contramão, na hora que todo Entendeu? mundo acha que é um... Então, assim, não, para você não é. Para mim é o meu melhor momento. De eu fazer agora. Estou fazendo agora e que eu acredito que é o meu melhor momento. Então, assim, eu vejo cenários, mas o que você falou aí, por exemplo, vou falar com você que quando você trata aqui referência, é uma referência. Lá atrás, como eu te falei, o que eu tinha que ter em relação aos meus concorrentes? Eu tinha que produzir com custo baixo. Eu tinha que ter um operacional enxuto. E eu botei isso para mim. Isso foi e é hoje um diferencial meu competitivo gigante. Tanto que nessa consultoria que a gente está contratando para poder nos ajudar, um dos pontos na parte de estratégia que a gente estava discutindo, que eu falei, que eu não quero abrir mão, é perder isso no meu negócio. Ser uma estrutura enxuta e competitiva nesse ponto. Não inchada ao ponto de isso tomar a minha competição. E tem uma distorção também, porque o pessoal acha que preço e qualidade andam juntas, né? Assim, o que é uma mentira. Não anda, não. Não é porque tem como você ter tem um qualidade preço... com preço. Mas assim, não é porque você tem um preço menor é que sua qualidade de produto é inferior, entendeu? Não. Porque o grande segredo é como é que eu mantenho essa qualidade, mas eu otimizo o meu processo, eu sou enxuto, eu tenho automação, etc., a ponto de eu conseguir manter. Porque aí você diferencia por custo que a gente fala. Aí você tem um diferencial em relação à concorrência, porque você consegue oferecer em termos de qualidade igual ou superior, mas num preço super competitivo, né? E essa situação que eu estou contando de estrutura, como é que você chegou nessa informação a achar que você é enxuto? Comparando com os meus pares que, às vezes, conversando, eu falava do meu negócio e falava assim, não tem como rodar. Você está falando mentira para mim. Porque você está rodando nesse tanto, produzindo esse tanto, com essa quantidade de gente. E com essa parte administrativa desse tamanho. Eu falei assim, cara, eu rodo. Não, mas que hora que você sai da empresa? Só tem dia, já cheguei a sair meia-noite, 1h da manhã, mas aí também, são escolhas. Entendeu? Então, assim, e acompanha e deu. E é isso que fez a minha empresa... Chegar, não chegou, né? Também. Esse coração, isso eu falo que é um coração dela que na minha cabeça, eu não posso perder isso. Entendeu? Porque a gente é competitivo, é isso, produzindo mais com menos. Entendeu? Então, assim, tem um certo desgaste com isso? Tem, mas assim, é isso que te sustenta, que te segura longevidade. Você ter essa competitividade de custo em relação aos seus pares, que às vezes você conversa e vê que o pessoal não tem. Entendeu? Então, assim, é isso que você contou, você falou aí, de referência, é isso. Isso é uma referência na nossa empresa, né? Dessa estrutura da gente saber um pouco de quase tudo, né? Eu até brinco, eu e o meu irmão estamos brincando lá, que a gente está construindo agora, aí o pessoal as empresas que chegam lá para fazer a obra, ele que está tocando a obra, né? Ele falou assim, mas não tem lógica, não ser tudo seus aqui na região que vocês estão contratando para a obra é mais barato. Vocês estão contratando mais barato e impondo um preço que nenhuma outra empresa que a gente construiu tinha isso, aceitou, foi atrás desse preço. Aí meu irmão falou assim, é isso que diferencia os homens dos meninos. O do meu dinheiro é o seu preço, o valor dele. Então, assim, se o outro pegou mais caro e você vendeu e ele aceitou, eu não aceito. Para mim, eu faço conta e eu chego na conta, não. Esse é o preço que a gente pode pagar. Porque tá tudo bem, se não quiser fazer, não faz. Isso aí.
Agora, uma empresa que foi lá, que deu orçamento lá para fazer a montagem de telha e calha, o cara chegou a xingar o meu irmão. Vocês exploram, vocês espremem tanto que a pessoa vem para cá e não ganha dinheiro. Eu disse, não, a gente não bota preço não, hein? A gente negocia. Você deu seu preço. Eu falei que no seu preço era... E na hora que eu te ofereço, você pode recusar. Isso aí. E outra empresa chegou aqui e falou assim, olha, o preço que a gente está negociando, imaginando, é isso, por metro. A gente fez um estudo, porque a gente pergunta, você vai alocar quanto de mão de obra aqui? Você vai trabalhar quantas horas por dia? Ah, você vai comprar? Não, você não vai comprar nada. Nós vamos comprar. Para você não ter que faturar material em cima de mim. E você vai prestar serviço. Ao ponto, esse cara que reclamou, chegou lá, quanto de matéria-prima que você comprou para fazer? Mas para que você quer saber isso? Fazer meu preço? Não, ué. Não vou te falar quando você dá seu preço para você fazer, ué. Você quer balizar o seu preço em cima de insumo? Ah, mas que o mercado faz? Não, então se o mercado faz isso, nós não trabalhamos assim. Você tem que saber fazer o seu preço. Nós fizemos um estudo em cima do que você falou que vai colocar de mão de obra. Então nós calculamos o valor de mão de obra, o tempo, tudo que você vai colocar, quantas horas você vai trabalhar, e nós chegamos no preço, que é o preço que a gente acha que você vai ganhar, e é o preço bom para nós. Você tem a opção de negar. Então, assim, quando eu falo, tendo dono no negócio, é outra coisa. Você contrata alguém para tomar conta da obra, o dinheiro não é dele, meu irmão. O dinheiro não é dele, não sabe. Então, assim, lá, a gente sabe, quando eu falei com meu irmão, só nós vamos gastar tantos reais por metro quadrado nessa obra. E o meu irmão falou assim, dá para fazer. Não, eu acredito que dá. Aí a gente ia conversando com o pessoal, vocês não vão fazer isso por nunca. Nós hoje estamos mais barato do que aquilo que nós colocamos de meta, 20%. Entendeu? E assim, indo fazendo as coisas que não é que é porque a gente é muito bom, não. São coisas que a maioria não faz. Vou comprar? O cara chega para poder prestar o serviço. Não, compra lá você. Aí ele chega, meu serviço é tanto com material de tanto. Mas quanto esse material? Comprou aonde? A gente vai Deixa eu ajudar ele a comprar melhor para ele fazer um preço melhor para mim. Entendeu? Então, assim, é coisa que é o dono que sabe quanto custa, faz e que às vezes você vai contratar uma empresa, não vai fazer isso. O cara quer o resultado dele. Entendeu? Então, ali, assim, não é o nosso negócio é a indústria. Ali nós estamos fabricando um espaço, mas ali a gente trata como nosso negócio. Muito bom. Entendeu? Então, pessoal, é nesse intuito aí. Infelizmente, nosso horário se esgotou e a gente tem que ficar por aqui, mas a gente queria agradecer demais quem ficou com a gente até aqui. Deixa um comentário pra gente o que você achou desse episódio. Quais foram as principais lições que você tirou aqui da conversa com o Vinícius? Assim, eu saí daqui cheio de próximos passos, né? Lá nos nossos negócios. E te agradeço muito, Vinícius, pela companhia aqui. Eu também te agradeço, Júlio, pela oportunidade, né? Como eu tinha te falado lá atrás, nunca tinha participado de um podcast. Valeu a pena? Apesar de eu ver muito podcast, eu sou o pessoal hoje fica querendo de ver as coisas curtas, né? Eu não gosto de nada de explicativo curto, porque para mim você não consegue compreender o todo do que está sendo passado na mensagem. Então eu gosto sim de ver entrevistas longas, explicativas, desde que tenha um início, meio e fim, para ter um aprendizado melhor. Mas foi sim, eu espero que o pessoal tenha gostado da minha experiência, da minha história. Para mim, eu acho que foi uma história minha, do meu irmão, muito bonita, que foi com muito sacrifício, muita luta, mas que valeu a pena e vale a pena. E para quem gosta de trabalhar e tocar a vida dessa forma, então, assim, eu quero te agradecer pela oportunidade, valeu o bate-papo aí, e mais uma vez, espero que o pessoal tenha gostado. E aí, a gente está à disposição aí, o dia que precisar, a gente voltar. E que vem os próximos capítulos. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.